E aí, pessoal? Beleza. Bora para mais um Deep Dive. Hoje a gente vai desvendar um tema que tá bombando por aí, TDAH. Mas eu aviso logo de cara. A gente não vai ficar só no TDAH e não prestar atenção, a parada é mais séria. Você mandou uns artigos, uns estudos e a missão aqui é mergulhar de cabeça nesse universo. É isso aí, preparado para desvendar os mistérios do TDAH, porque a gente vai ir muito além daqueles sintomas básicos que todo mundo já conhece. Tipo, você me mandou um artigo médico que já começa botando o dedo na ferida. TDAH não é só desatenção, hiperatividade e impulsividade. O bagulho é muito mais amplo. Tem impacto na cognição, nos movimentos, na fala. Exatamente. TDAH é um transtorno neurobiológico que afeta várias áreas do desenvolvimento. E é por isso que a gente já começa questionando aquela galera que se autodiagnostica na internet, né? Total. Como se a gente visse só a pontinha do iceberg. Isso. Mas lá embaixo tem um monte de coisa complexa rolando. Falando em diagnóstico, você anotou aqui uma estatística que me deixou de cabelo em pé. Só 20% das crianças com TDAH recebem um diagnóstico. Tipo, 80% estão por aí sem saber o que está pegando. Pois é. O que você acha que rola? Por que será que tem essa dificuldade toda no diagnóstico? Acho que tem um combo de fatores aí, sabe? Primeiro, os sintomas variam muito de pessoa para pessoa. Cada caso é um caso. Segundo, o TDAH pode se parecer com outras coisas, tipo depressão, ansiedade. Imagina o caos de tratar a coisa errada. É. No artigo tem até umas histórias de gente que se automedicou e acabou piorando tudo. É importante ter cuidado. Mas voltando aos sintomas, vamos destrinchar essa bagaça. Desatenção. Como é que ela se manifesta na vida real? Me dá uns exemplos. Imagina que você tá lá mega concentrado numa tarefa. Aí, puf, do nada, você se distrai com qualquer coisinha. E aí já era. Foco. Que foco? É tipo, você tá lá tentando ler um livro, estudar, trabalhar, e aí, pum, sua mente vai para outro lugar. Exatamente. Aí você começa a pensar na lista do supermercado, no que vai fazer no fim de semana, em qualquer coisa, menos na tarefa que você deveria estar fazendo. E essa dificuldade de concentração pode atrapalhar tudo, né? Escola, trabalho, relacionamentos. Aliás, eu digo destaque que TDAH pode ter um impacto gigante na vida adulta. Verdade. E não é só na vida profissional, né? Não. O TDAH pode afetar todos os âmbitos da vida, desde as tarefas mais simples do dia a dia até os relacionamentos mais importantes. E a hiperatividade. A galera sempre associa TDAH com aquela criança que não quieta um segundo, né? Mas e aí é só isso mesmo. Olha, a hiperatividade pode se manifestar de várias formas, né? Vai desde aquela inquietação física, tipo não conseguir ficar parado, até uma agitação mental, tipo 1000 pensamentos por minuto. E como isso se manifesta na prática? Tem gente que fica mexendo as pernas sem parar, roendo as unhas, andando de um lado para o outro. Outros não conseguem ficar sentados por muito tempo, precisam estar sempre em movimento. Dengue é uma energia que não acaba nunca. É tipo isso. E essa energia toda pode ser difícil de controlar. Essa agitação toda pode dar ruim em vários momentos, né? Tipo, pedindo a tentar se concentrar no trabalho com mente a 1000 por hora, missão impossível. Pois é. A pessoa com TDAH pode ter dificuldade em filtrar os estímulos externos. É como se o cérebro estivesse recebendo informações de todos os lados ao mesmo tempo. E a impulsividade, como ela entra nessa história? Me explica essa. Porque, pelo que eu entendi, impulsividade é tipo agir sem pensar, né? Mas como isso impacta a vida da pessoa? Pensa só. Você tá lá de boas numa conversa e do nada você interrompe a pessoa, fala o que vier na cabeça sem filtro nenhum, ou então você toma decisões por impulso sem pensar nas consequências. Já deu pra sentir o drama, né? Nossa. Agora eu tô começando a entender a complexidade do TDAH. E tem mais, né? O artigo que você mandou fala que cada caso é um caso. Tipo, o TDAH se manifesta de forma diferente em cada pessoa. Exato. Cada pessoa com TDAH tem sua própria história, seus próprios desafios e suas próprias habilidades. Não dá pra generalizar. E por falar em história, você sabia que o TDAH foi descrito pela primeira vez lá em 1902? Naquela época, o transtorno era visto como um problema de agitação e inquietude, principalmente em crianças. Mas, felizmente, a ciência foi avançando e a gente começou a entender a complexidade do transtorno. A gente precisa lembrar que o TDAH não é só coisa de criança, né? Ele acompanha a pessoa ao longo da vida. É importante entender como ele se manifesta em cada fase, né? Infância, adolescência, vida adulta. Falando nisso, você grifou um trecho aqui que me deixou pensativo. O artigo explica como o TDAH se apresenta em cada fase da vida, né? Infância, adolescência e vida adulta. E o que me pegou foi que os sintomas, apesar de poderem persistir, geralmente dão uma amenizada na fase adulta. Tipo, amadurecer junto com o transtorno. Em alguns casos, sim. É. Mas é importante lembrar que cada um tem a sua jornada, né? Tem gente que só descobre o TDAH na vida adulta, inclusive. O que pode gerar, tipo, um turbilhão de emoções, né? Nossa. Imagina, você passou a vida inteira sem entender certos comportamentos, certas dificuldades. É, exatamente. Aí vem aquele questionamento. Poxa, por que eu sempre fui assim? Por que eu tenho tanta dificuldade com essas coisas? Tem um baque. Mas, por outro lado, ter o diagnóstico, independente da idade, pode ser libertador, né? Com certeza. Finalmente entender o porquê de certas coisas.
E poder, né, buscar ajuda. E buscar ajuda, entender que você não é o único, que tem outras pessoas que passam pelas mesmas dificuldades, que têm tratamento. E aí entra a importância de um acompanhamento profissional, né? Sim, Seja com psicólogo, psiquiatra. terapia, medicação. O tratamento é individualizado, né? Cada caso é um caso. E pode envolver terapia, medicação ou uma combinação dos dois. E você destacou aqui o papel da terapia cognitivo-comportamental no tratamento do TDAH. Me explica melhor como ela funciona. A TCC, como é chamada, né? Ah. Ela foca em ajudar a pessoa a identificar e modificar padrões de pensamento e comportamento que estão causando sofrimento, sabe? No caso do TDAH, ela pode ser uma ferramenta poderosa para desenvolver habilidades de organização, planejamento, controle da impulsividade. Aprenda a lidar com uma montanha-russa de emoções e pensamentos que o TDAH pode trazer. Exatamente. Aprender a gerenciar melhor as suas emoções, os seus pensamentos, suas ações. Faz sentido? E os medicamentos? Qual o papel deles no tratamento? Os medicamentos mais usados são os psicoestimulantes, eles agem no cérebro, né? Aumentando os níveis de certos neurotransmissores, como a dopamina e a noradrenalina, Sei. que estão ligados à atenção, concentração e controle dos impulsos. Mas esses remédios têm efeitos colaterais, né? Sim. Como qualquer medicamento. O que a gente precisa saber, quais são os mais comuns? Os mais comuns são perda de apetite, insônia, dor de cabeça, irritabilidade. Mas calma. O acompanhamento médico é essencial para ajustar a dose, né? E minimizar esses efeitos. Ufa. Que bom. E tem mais alguma coisa que a gente precisa saber sobre o tratamento do TDAH, tipo, além da terapia e dos medicamentos? Um artigo menciona a importância de um estilo de vida saudável, sabe? Alimentação equilibrada, exercícios físicos regulares e, se quiser, uma boa noite de sono. Sério, dormir bem faz diferença no tratamento do TDAH. Faz. Mas por quê? Me explica isso. Pensa comigo. Quando a gente dorme bem, nosso corpo e mente descansam. É. A gente consegue se concentrar melhor, controlar os impulsos. É tipo recarregar as energias para enfrentar os desafios do dia a dia. É verdade, faz todo sentido. E já que a gente está falando de desafios, o artigo mergulha fundo no impacto do TDAH na vida adulta, né? Sim. Você até grifou aqui a questão da procrastinação, dos riscos de acidentes, das dificuldades nos relacionamentos. A procrastinação é um clássico, né? Mas o que me chamou a atenção foi o link entre TDAH e o risco de problemas com jogos e substâncias. O artigo explica que isso está relacionado a alterações no sistema de recompensa do cérebro, né? Exatamente. Peraí, me explica melhor essa. Sistema de recompensa do cérebro. O que é isso? É uma área do nosso cérebro que nos dá aquela sensação gostosa de prazer quando a gente faz algo legal, tipo comer um chocolate, receber um elogio. Sei. No caso do TDAH, esse sistema pode ser mais sensível, o que leva a pessoa a buscar recompensas imediatas com mais intensidade. Tipo, a pessoa precisa de um estímulo maior para sentir prazer. É tipo isso. E aí entra o risco de se envolver em atividades que trazem recompensas rápidas, como jogos de azar, uso de substâncias. É um ciclo vicioso que precisa ser quebrado com tratamento e apoio. Entendi. E a gente precisa falar sobre os relacionamentos, né? Porque o TDAH pode trazer bastante turbulência para essa área da vida. Imagina. Com certeza. Imagina só, você está lá super a fim de conversar com seu parceiro, mas sua mente não está quieta, você se distrai, esquece o que ele estava falando. Ou então você age por impulso, fala sem pensar e acaba magoando a pessoa. É um desafio e tanto. E como lidar com essa bomba relógio? O artigo dá alguma dica? Ele enfatiza a importância da comunicação aberta e honesta no relacionamento, sabe? Explicar para o seu parceiro sobre o TDAH, como ele te afeta, quais são os seus desafios. E, claro, buscar ajuda profissional para aprender a lidar com sintomas e fortalecer a relação. A comunicação é a chave de tudo, né? E por falar em comunicação, o artigo fecha com um recado importante. A necessidade de conscientizar a galera sobre o TDAH. Quebrar estigmas, incentivar a busca por ajuda. Sim. É crucial. E tem muita gente que acha que TDAH é frescura, falta de educação, preguiça. Infelizmente. Mas a gente já viu que é muito mais complexo que isso, né? É um transtorno neurobiológico com base genética, alterações cerebrais. E essa falta de compreensão gera preconceito, culpa, vergonha. Por isso que é tão importante falar sobre o TDAH abertamente. Compartilhar informação de qualidade, né? Mostrar que quem tem o transtorno não está sozinho. Exatamente. A gente precisa criar um ambiente acolhedor e inclusivo, onde as pessoas com TDAH se sintam à vontade para buscar ajuda e ter acesso ao tratamento adequado. Sabe o que mais me intrigou nesse papo todo? É que o TDAH, às vezes, é visto como um limitador.
Tipo, como se a pessoa não pudesse ser bem-sucedida na vida por causa do transtorno. Essa é uma visão, digamos, um pouco distorcida, né? O TDAH, como qualquer outra característica, tem seus desafios, mas também suas vantagens. E o artigo até destaca exemplos de pessoas com TDAH que, tipo, brilham nas suas áreas, né? Tipo, a gente sempre fala das dificuldades, né? Mas e os casos de sucesso? Você não acha que isso deveria ser mais divulgado? Com certeza. É importante mostrar esses exemplos, né, de pessoas que se destacam, que superam as barreiras, que realizam seus sonhos, sabe? Acho que isso inspira, quebra os estigmas e mostra que o TDAH não define quem você é, nem o que você pode alcançar. E você anotou aqui um trechinho do artigo que me deixou de queixo caído. O tal do hiperfoco, em alguns casos de TDAH. Tipo, como assim? A pessoa tem dificuldade de concentração, mas de repente fica horas focada em algo específico. Me explica essa mágica. É uma contradição que faz todo sentido. O artigo explica que o hiperfoco está ligado à desregulação do controle da atenção. A pessoa com TDAH pode ter dificuldade em escolher no que focar, mas quando encontra algo que a conecta de verdade, ela mergulha de cabeça, sabe? Tipo, o mundo ao redor simplesmente desaparece. Tipo, é como se a pessoa ligasse um botão mágico e entrasse no estado de superconcentração. Exatamente. E isso pode ser tanto uma benção como um problema, né? Porque, por um lado, a pessoa consegue ser super produtiva, criativa, ter insights incríveis. Mas, por outro, ela pode acabar negligenciando outras áreas da vida, tipo, esquecer de comer, dormir, interagir com outras pessoas. Nossa, é tipo ter superpoderes, mas com um preço a pagar. É uma boa analogia. Mas é importante lembrar que essa experiência de hiperfoco não é igual para todo mundo com TDAH, tá? Cada caso é único. A gente precisa ter cuidado para não generalizar. Claro. E, por falar em casos únicos, o artigo que você separou menciona que o TDAH pode ser mais comum em pessoas com um histórico familiar do transtorno, né? Tipo, se seus pais ou irmãos têm TDAH, você tem mais chance de ter também. Isso mesmo. A genética tem um papel importante no desenvolvimento do TDAH, mas não é o único fator. O ambiente também influencia bastante, sabe? Tipo, as experiências da infância, a exposição a certos fatores de risco durante a gravidez. É uma combinação complexa de fatores, né? Mesmo que você tenha predisposição genética, isso não é uma sentença definitiva. Exato. E é importante a gente lembrar também que o diagnóstico do TDAH é clínico. Ou seja, ele é baseado na avaliação dos sintomas, do histórico do paciente. Não existe um exame de sangue, de imagem, que dê um diagnóstico certeiro. E por que será que ainda existe tanto tabu em torno do TDAH? As pessoas têm medo do diagnóstico. É isso. Acho que é uma mistura de medo, falta de informação e preconceito, sabe? Muita gente ainda associa TDAH com desordem, indisciplina, falta de caráter. E aí, receber esse diagnóstico pode ser visto como um rótulo negativo, uma espécie de sentença. Mas a gente já viu que é muito mais do que isso, né? Um transtorno neurobiológico que afeta o funcionamento do cérebro e, consequentemente, o comportamento da pessoa. Exato. E, como qualquer outro transtorno, ele precisa ser compreendido, acolhido e tratado. A gente precisa normalizar a conversa sobre saúde mental, quebrar o silêncio, sabe? Oferecer apoio para quem precisa. E como a gente pode fazer isso na prática? O que cada um de nós pode fazer para contribuir para essa mudança? Acho que o primeiro passo é se informar. Buscar fontes confiáveis, conversar com profissionais da área e depois compartilhar essa informação com outras pessoas. Desmistificar o transtorno, sabe? Combater o preconceito. E, principalmente, oferecer apoio para quem tem TDAH, né? Mostrar que eles não estão sozinhos, que existem tratamentos eficazes, enfim, que eles podem ter uma vida plena e feliz. Com certeza. É sobre ter empatia, sabe? Compreensão, acolhimento. Criar um mundo mais inclusivo e justo para todos, independentemente dos desafios. É isso aí. E aí, galera, curtiram esse mergulho profundo no universo do TDAH. Espero que vocês tenham aprendido bastante, que tenham se inspirado, que tenham se conectado com a gente de alguma forma. A gente se despede por aqui, mas a conversa sobre saúde mental continua, tá? Fiquem ligados, porque a gente volta em breve com um novo tema, com novas descobertas e novas reflexões. Até mais!